Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria. Hoje à noite nós, ou tarde, ou de manhã, e eu estou gravando à noite, né, com o escritor da nossa nova revista, a revista do Discipulado, e para nós uma alegria muito grande esse último quadrimestre do ano. A tendência é nós podermos trabalhar com os assuntos essenciais da fé cristã de forma simples, direta, objetiva, até para que ninguém possa se eximir de tudo aquilo que a gente está querendo. O que nós estamos desejando com a nova revista de discipulado? Bem, obviamente, em primeiro lugar, e receber as pessoas que virão e aceitarão o Senhor Jesus, e elas terem um mínimo, aquele mínimo inicial para a fé cristã. Mas também começar a desenvolver nosso povo para o fenômeno do evangelismo. Então, daí a importância da nossa nova revista. E eu tenho a felicidade de estar aqui com o autor da revista, pastor Geuel, meu sobrinho também, e uma alegria muito grande estarmos juntos essa noite para a lição número 1, para o nosso querido estudo número 1. Geuel, um beijo, a paz do Senhor, suas primeiras palavras. Oi, tio, meu pastor, né, também, pastor Gedeon Júnior, meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é um privilégio estar com cada um dos irmãos, cada professor da IBD, trazendo um tema tão relevante, né, que é o discipulado. Muita gente, a gente vê que tem uma expertise muito grande em sair para ganhar almas, só que essa revista, além de trazer ensinamentos referentes a ganhar almas, ela vem com o objetivo de trazer para a gente um pouquinho pontos importantes que nós, como igreja, precisamos trabalhar com essas pessoas que nós vamos ganhar, né? Então, a revista, ela nasce com esse objetivo. Depois que a gente prega para uma pessoa, depois que essa pessoa aceita Jesus, como que a gente vai lidar com essas pessoas? Como que a gente vai receber essas pessoas, instruir essas pessoas dentro da fé cristã? Então, a proposta é justamente essa, nós termos perto de nós ali e com um fácil acesso, com uma linguagem simples, lições curtinhas, mas importantes para que essas pessoas que Deus vai enviar para cada um de nós possamos ajudá-las a entender de fato o que é a fé cristã, como viver a fé cristã e, principalmente, aonde a fé cristã pode nos levar. Então, eu espero que seja um quadrimestre maravilhoso, que nós possamos aprender muito, né? Os irmãos que já são crentes há bastante tempo, nós poderemos nos lembrar um pouquinho de pontos fundamentais da fé e, de fato, ganhar almas e discipular essas almas para que elas depois façam discípulos também. Então, é uma revista, de fato, para que nós possamos frutificar e multiplicar. Muito bom. Eu estou aqui com a revista, estou com ela na questão digital. Vou dividir aqui a nossa querida página, que aí fica até mais fácil de nós trabalharmos, tá, Geuel? Vamos lá. Olha que interessante. Temos aqui a nossa nova revista, tá? A capa, obviamente, muito bem direcionada, né? Alguém discipulando ou evangelizando alguém, né? Então, jornada de fé, um caminho do discipulado. Temos aqui a palavra pastoral, temos aqui o sumário, e eu estava dando uma olhadinha aqui no sumário. Essa revista, Geuel, ela vai nos servir não só para o discipulado, mas, pelo que eu estou vendo, aqui, ó, a salvação, quem é Jesus, a palavra de Deus, a igreja. Isso aqui vai nos dar a possibilidade de trabalhar com essa revista também para um evangelismo inicial. O que você acha da ideia?
Sim, eu concordo plenamente. A gente tem essa possibilidade de utilizar a revista também para evangelizar, até porque a gente pode observar que quando a gente pega o estudo 2, o estudo 3, a gente vai ter lições mais voltadas sobre a salvação. Então, a gente fala um pouquinho sobre a queda, a gente fala um pouquinho sobre a necessidade de um redentor, a gente fala um pouquinho sobre o plano de Deus para salvar a humanidade. Então, isso é algo extremamente evangelístico. Depois a gente segue explicando quem é Jesus, né, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que Deus envia para morrer por nós, para nos redimir dos nossos pecados. A gente fala um pouquinho também sobre a importância da Bíblia como a palavra de Deus, defendendo as razões pelas quais nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação máxima, né, de tudo aquilo que Deus tem para nós. E também a igreja, né? O que é ser igreja? Qual a importância da igreja? Então, a gente pode observar que, pelo menos essas primeiras 6 lições, elas são lições evangelísticas, né? Você pode ler essas lições, são lições curtinhas, e aplicar essas lições no seu evangelismo pessoal, no dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, porque são lições simples. Você já imaginou, meu irmão, que interessante você pegar essa revista, adquirir essa revista de forma física e fazer um grupo de estudo com pessoas que não conhecem a Bíblia dentro da sua faculdade? Ou então, por exemplo, já imaginou se eu, dentro do meu local de trabalho, pegar essa revista e levar essa revista para conversar um pouquinho sobre quem é Jesus, o que Jesus fez por mim, ele me salvou, o que é a Bíblia, o que é a igreja? Então, a gente pode observar que nós temos lições aqui que podem também ser utilizadas para evangelizar essas pessoas. Então, a gente pode também utilizar essa revista, com certeza, Pastor Gedeon, para evangelizar, né? Se nossos irmãos, às vezes, eu não sei por onde começar evangelizando, também é um pontapé inicial muito interessante para isso. É, inclusive essas daqui que parecem mais para discipulado e talvez não tenham muita finalidade evangelística, por exemplo, como a 7, ó, que salvação, salvação, quem é Jesus, Bíblia, palavra de Deus, igreja, isso aqui é evangelismo puro, né? Agora, disciplinas espirituais, a gente pode levar para quem não conhece Jesus, para que eles possam ter a ideia do que acontece dentro da igreja, aí vem disciplinas espirituais, batismo no Espírito Santo, e o alvo céu, e mostrando como é uma vida de um discípulo de Jesus, com certeza, talvez despertar muito mais nele a vontade dele passar a viver nesse meio e desfrutar desse tipo de coisa. Não tem uma lição, irmãos, não tem uma lição que não provoque a possibilidade do evangelismo. Então, à medida que a gente for estudando, você vai tentando formar um grupo de estudo. E formando um grupo de estudo, o que vai acontecer? Imediatamente a gente vai conseguir, por intermédio desse grupo de estudo, fornecer ah, as primeiras noções do Evangelho, que são as mais fundamentais. Salvação, necessidade de salvação e Jesus Cristo como Salvador. E vai mostrando que a igreja, vai trazendo para a igreja, vai se identificando com ele. E por que grupo de estudo? Porque, gente, vamos ser francos. Se, por exemplo, estou eu e o Geuel, e a gente chama mais 2 amigos, é muito mais fácil 2 levar um desses 2 para a igreja e a conhecer Jesus. Entendeu como é que é? Fica muito mais fácil. Mas bem, pastor, a revista não está naqueles termos teológicos difíceis, impossíveis de compreender, quase 10 páginas sobre a natureza de Jesus. E como é que está a revista, Joel? Mostra para a gente, por gentileza. Então, vamos lá. Os irmãos vão observar que a nossa revista ela é uma revista
pequenininha, né? Ela não é uma revista que ela está gigante, né? Como vocês podem ver, o pastor Gedeon Júnior está passando, nós temos um PDF aí com 59 páginas. Normalmente, as lições têm entre 3 a 4, no máximo 5 páginas. E assim, com uma linguagem objetiva, clara, de modo que todos possam entender o que aqui está escrito e também possam passar tudo aquilo que está escrito na revista, né? Por exemplo, o pastor Gedeon Júnior falou um pouquinho sobre as lições que a gente fala sobre as disciplinas espirituais. Só para dar um spoilerzinho para os irmãos. O intuito dessas lições, por exemplo, é a gente mostrar para as pessoas, explicar para elas, por exemplo, por que a gente ora? Para a gente faz muito sentido, talvez para mim, para o pastor Gedeon Júnior, para você, querido professor, que nasceu na igreja ou já tem muito tempo de igreja, para você a resposta é simples, eu sei porque eu preciso orar. Mas para uma pessoa que nunca ouviu sobre o evangelho, para uma pessoa que nunca teve um contato, ela precisa entender por que eu preciso orar, por que eu preciso ler a Bíblia, por que eu preciso ter uma vida em santidade, né? Ou, em alguns pontos, né, às vezes eles não entendem por que quem é crente, mesmo passando luta e dificuldade, consegue ter gratidão. Né? Muita gente fala, tá acabado, passando por dificuldade e ainda assim consegue desempenhar a gratidão, ainda consegue ter comunhão com seus irmãos, ainda consegue servir ao próximo. Então, são pontos importantes que nós podemos tratar com essas pessoas para elas entenderem por que a gente ora, por que a gente lê a Bíblia, por que a gente evangeliza, né? O que faz a gente fazer tudo isso que está disposto aí nessa revista. Então, assim, é claro que, por exemplo, como o pastor Gedeon Júnior falou, se eu for levar essa revista para um grupo de estudo, eu vou ter a viabilidade de dar uma lição como essa, meu querido, em 20 minutinhos. Se eu fizer de forma muito objetiva ali, eu consigo dar uma lição em 20 minutos. Então, por exemplo, eu fujo também daquela situação que muita gente fala, tá demorando. Se eu quiser alcançar essas pessoas em 20 minutos, eu consigo tratar dentro da revista. Agora, por exemplo, você, professor da Escola Bíblica Dominical, essa revista ela é um norte para você. Um norte em que sentido? Você pode pegar a revista e você pode se aprofundar nela, né? Nós que estaremos ali ministrando a Escola Bíblica Dominical, o intuito é mostrar que essa revista é um manual, mas é claro que o professor vai ter liberdade, por exemplo, de se quiser acrescentar mais textos bíblicos ali no momento que ele estiver dando a aula dele. Então, assim, é exatamente um norte, uma bússola, alguns princípios elementares para que nós possamos, de fato, desenvolver essa questão do discipulado e do evangelismo. Muito bom. Então tá. Então vamos, por gentileza, querido professor, você já vai criando na cabeça do aluno exatamente isso. Você já vai dizendo, gente, a revista não é só para quando a gente ganha almas, a revista é também para a gente conseguir demonstrar o evangelho e fazer essas pessoas conhecerem alguma coisa. Então, vamos começar a criar grupos de estudo. Vamos fazer como Jesus fez, dividir 2 a 2. Quem é que você gosta aqui na igreja? Quem é seu grande companheiro? Então, se junta com ele, pega cada lição e vai criando grupo de estudos e conversando com seus amigos, gente do seu ciclo, e vai falando de Jesus, falando, tá? Pode ficar tranquilo, não se preocupe, porque você vai convidar 20 pessoas. As 20 primeiras não vão querer ouvir nada de você. Por quê? Porque o diabo quer te desanimar. A partir da 30ª, da 90ª pessoa que você convidou, aí alguém vai querer te ouvir. Esse que quer te ouvir, você já vai preparado e já vai com conteúdo para poder ensinar para ele alguma coisa. Isso é fundamental. Daí, nossa revista ser bem objetiva, clara e específica. Bem, vamos então à primeira lição. Se a gente parar e pensar,
aqui na nossa primeira lição, nós temos a lição básica e fundamental, já que a revista fala sobre discipulado, estudo 1, o que é discipulado. Você pode ver que até o layout é um layout bem moderno, é o estilo smartphone, né? É o estilo smartphone bem moderno, direto, clean, rápido e muito bem escolhido, né? Então, texto áureo, ide fazer discípulos, né? Ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Estarei com vocês por todo sempre, né? Até o fim dos tempos. E a imagem é muito bonita, né? Essa imagem de que quem vai atrás e evangeliza, não é só evangelizar, é depois cuidar da pequena árvore que nasceu. Então, é plantar a semente e é discipular. Então, uma imagem muito bonita, muito bem escolhida, Geuel, parabéns, e vamos lá. Em primeiro lugar, Geuel, a lição está dividida de que forma? Ela está aqui, está todo mundo vendo, e não se preocupe que eles estão vendo também nossa face. O Google Meet permite isso. Se eu não vejo você, você não me vê. A gente só vê a lição, Geuel, mas todo mundo está nos vendo. Vamos lá. Você dividiu, então, a lição em 3 partes, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos lá. O que o professor tem que trabalhar nessa lição, Joel? Vamos juntos. Beleza, vamos lá. Querido professor, olha só. O primeiro ponto que é muito importante você trazer para o seu aluno é o seguinte. Muitas vezes a gente tem na nossa cabeça, e você sabe de qual, o texto de Marcos, capítulo de número 16, versículo 15, que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é um texto que todos nós sabemos de cor e salteado. E, de fato, o pontapé inicial é o evangelismo. Só que a gente precisa ter em mente que Cristo, além de ordenar que nós fôssemos e pregássemos o evangelho, nós também teríamos que fazer discípulos, né? Ensinando essas pessoas a obedecer tudo que Cristo tinha ordenado. Então, inicialmente, o seu aluno, querido professor, ele vai ter que sair dessa revista se ele não conseguir aprender nada, mas ele sair entendendo que o evangelismo é o pontapé inicial, mas que depois eu preciso cuidar da alma, eu preciso ensinar a alma, eu preciso ajudar essa alma a crescer, você já vai ter atingido o objetivo final dessa lição. Então, nessa primeira lição, ela foi estruturada da seguinte forma: a introdução, onde a gente explica um pouquinho sobre qual foi a ideia da igreja, qual foi a ideia da superintendência de EBD para originar essa revista. A gente fala um pouquinho sobre a nossa grande vontade de ganhar almas, afinal, como nós falamos na nossa convenção, nosso interesse é construir um templo para muitas pessoas e também expandir as nossas congregações. Então, diante disso, nós queremos ganhar almas. Só que, na introdução, a gente fala justamente isso. Olha, ganhar alma é apenas o ponto de partida. É o ponto de partida. Porque depois de ganhar alma, eu preciso entender que eu vou cuidar de uma alma, eu vou acompanhar uma alma, e eu vou discipular uma alma, para que essa alma seja fortificada nos ensinamentos de Cristo. Por quê? Porque depois que essa alma estiver fortalecida, depois que essa alma de fato entender todas as coisas, ela vai poder também evangelizar e ganhar uma alma. E é interessante porque o evangelismo, o discipulado é justamente isso, é o multiplicar. Não à toa que o nome da revista é Jornada de Fé, né? Por quê? Porque ganhar alma, discipular, tudo isso é uma grande jornada que nós temos aí na fé cristã.
Então, o pontapé inicial é esse. Eu preciso entender que o evangelismo é o início de tudo, mas depois que eu evangelizo, depois que eu ganho uma alma, eu preciso cuidar dela. Eu preciso cuidar dela. Então, é muito importante que as nossas igrejas tenham, de forma muito estruturada, ou de forma independente ou de forma conjunta, ali o departamento de evangelismo trabalhando com o departamento de discipulado para que nós não venhamos perder nenhuma alma. Porque, querido, se a gente parar para observar, muitas igrejas hoje têm o grande problema justamente nesse ponto. Até consegue ganhar alma, mas e o acompanhamento que a gente dá para essa alma? Então é muito importante, no pontapé inicial, a gente trazer para o nosso aluno essa importância de ganhar alma, sim, mas também cuidar dessa alma. Daí a questão do discipulado. Discipulado, então, é o cuidar de almas. Você destacou aqui na revista, de forma assim bem direta, objetiva e estrutural, exatamente isso. 1.2, o que é o discipulado? A palavra discipulado, do grego matetia, retrata a condição ou o processo de se tornar discípulo, né? Do grego matetes, que é a pessoa que aprende com o mestre, sendo o aluno, seguidor ou aprendiz. No contexto cristão, podemos conceituar o discipulado como o processo pelo qual, após se aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, um novo convertido aprende a viver conforme a vontade de Deus, seguindo os seus ensinamentos e obedecendo a sua palavra. Na verdade, né, Joel, a vida cristã é uma vida de discipulado, o resto da vida, né? O resto da vida é um processo que talvez termine no céu, né? Mas a gente costuma dar o nome de discipulado a esse momento inicial, né? Exatamente. A gente faz muitas vezes essa subdivisão, mas de fato, até a gente ir para o céu, né? E uma das lições que a gente vai tratar é justamente sobre o maior alvo da gente, que é ir para o céu, né? Ir para o céu, morar com Jesus. Então, assim, no decorrer da vida, a gente vai estar sempre aprendendo um pouco, né? Vai estar sempre nesse momento de aperfeiçoamento, como diz a palavra do Senhor, né? Que a luz do justo, ela vai brilhando, 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 até se tornar em manhã perfeita. Então, assim, eu até destaquei uma frase de Dallas Willard, que ele diz que o discipulado é o processo de se tornar quem Jesus seria se fosse você. Então, é justamente olhar para Cristo e tentar, dia após dia, ser mais parecido com Ele, né? Como está escrito, salvo engano, ali, na primeira epístola de João, no capítulo de número 2, versículo 6, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Então, de fato, o discipulado é isso, a gente aprender a viver do modo como Jesus espera que nós vivamos. E aí a gente estruturou essa primeira lição justamente nesse aspecto. Primeiro, explicando a razão da revista, depois explicando um pouquinho sobre o que é discipulado, e aí depois batendo de fato no desenvolvimento, como o pastor Gedeon Júnior colocou, que seria aí de fato entrar ali sobre o modelo de discipulado de Jesus, o mandamento do discipulado, o processo e o discipulado para todos. Porque o que acontece? Queridos, a gente precisa criar dentro do nosso coração um entendimento, primeiro, que Jesus ele deixou um modelo de discipulado que funciona. Jesus ele é o maior modelo e exemplo de discipulador, e isso está escrito na revista. E olha só que interessante. Jesus ele escolheu homens comuns, como eu e você. Ele estabeleceu vínculos com esses homens e ele ensinou esses homens através de palavras e ações. Isso aqui é muito interessante, porque muita gente acha que o discipulado ele é feito somente no ensinamento através das palavras, mas não.
a gente também consegue ensinar as pessoas exatamente com ações. Com ações. O nosso modo de viver, o nosso modo de se portar, e Cristo ele fez isso. Cristo, ele investiu tempo, irmãos. Às vezes a gente não pensa nisso, mas isso é muito real. Jesus, ele investiu tempo nos homens que ele escolheu para ser seus discípulos. Jesus, ele corrigiu aqueles homens. Em muitos momentos a gente vê, né, situações como essa, em que aqueles homens, às vezes tomado de ira, de medo, Jesus precisa corrigir aqueles homens no decorrer do caminho. Jesus precisa encorajar aqueles homens. Jesus precisa ensinar aqueles homens. Jesus precisa mostrar para eles a importância de orar e principalmente a importância de servir. E somente depois que aqueles homens entendem, de fato, o que é que Cristo queria deles, que Cristo envia eles. Então, assim, isso é algo fundamental, né? E Jesus, ele fez tudo isso com um propósito. E a gente tem que discipular com um propósito, né? E qual é o propósito? O propósito final é essas pessoas que a gente vai ganhar para Jesus, essas pessoas que nós vamos, através da pregação do evangelho, trazer para a igreja, elas vão se tornar filhos maduros, elas vão se tornar discípulos maduros, para que elas possam também desempenhar o discipulado. Porque, como eu coloquei aqui no ponto 3 também, o processo do discipulado, ele não vai ser só ensinar a doutrina, mas a gente vai caminhar junto com essa pessoa, né? A gente vai estar ali vivendo a comunhão, no partir do pão, nas orações, no estudo da palavra e no serviço. E no serviço. E aí a gente chega também em um ponto muito importante, e você aqui está percebendo, meu irmão, que está tudo muito objetivo. Muita gente olha para si mesmo e diz, mas eu não sei discipular. Eu não sei fazer isso que você está falando, Joel. Eu não sei, eu não consigo. Mas, meu querido, o discipulado é um chamado para todos. O discipulado é para mim, o discipulado é para você. Você não precisa ser pastor para discipular alguém. Você não precisa ser um evangelista, um diácono, um presbítero. Você, como membro da igreja, você como corpo, como parte, organismo pertencente ali do corpo de Cristo, você também foi chamado para fazer outros discípulos. E, meu irmão, essa revista, ela traz justamente isso. Quando a gente está discipulando alguém, a gente não precisa, naquele momento, tratar das questões com muita profundidade ainda. Aquela pessoa ela está aprendendo ainda o leite, né, espiritual. Vai chegar um momento que, como o apóstolo Paulo diz, a gente vai ter a possibilidade de dar um alimento sólido para essas pessoas. Mas, primeiro, a gente precisa dar o leite espiritual, a gente precisa mostrar para essas pessoas o caminho inicial. Então, todos nós, meu irmão, todos nós temos a capacidade de discipular. E essa revista, ela traz justamente isso. Às vezes, a gente olha para dentro de si e pensa, poxa, eu não tenho capacidade, eu não tenho, talvez, muitos irmãos dizem, mas eu nem estudei. Mas, meu irmão, é você que Jesus quer usar para discipular. Jesus, ele chamou homens simples, como eu e você. E a gente precisa ter isso no nosso coração. E a gente precisa seguir o mandamento do discipulado, né? Porque o que acontece? É o que eu falei, às vezes a gente limita o mandamento só ao ir de pregar o evangelho, mas o mandamento, ele também segue dizendo que a gente precisa fazer discípulo. A gente precisa fazer essas pessoas se tornarem filhos maduros na fé. Gente, veja que a divisão ela está muito simples, direta, objetiva, clara. Não tem como errar. Não tem como errar. Se você pegar ela de forma muito direta e objetiva, ó que interessante. Você começa a lição, querido professor, tá? Eu faria isso se eu estivesse ministrando, né? Após
ler o texto, após mostrar a questão da própria imagem, tá certo? Que não foi escolhida à toa, eu leria com eles a introdução. Depois de ler a introdução, a ideia é a seguinte: olhe para cada um e você que tem ali os seus alunos, pergunte, diga assim, ó, agora vamos fechar aqui a nossa revista, ok. Acabamos de ler as finalidades da lição, uma certa noção. Para você, o que é discipulado? Para você, o que é discipulado? Para você, o que é discipulado? Cada um vai falar um pouquinho, não deixa todo mundo falar muito. Cada um fala um pouquinho. E aí você vem, você explica, gente, discipulado é um processo que, na verdade, começa no início da vida cristã e só termina quando a gente chega no céu. Agora, para as finalidades do texto bíblico e para a revista, discipulado é eu ensinar alguém a viver como Cristo viveu. Tá? E aí vem aqui trabalhando no 1.2, mostrando a finalidade do discipulado, né? Essa definição aqui que você botou, o Joel, do Dallas Willard, essa aqui é maravilhosa, é o processo de se tornar quem Jesus queria que você fosse. E aí vem o ponto 2, o modelo de Jesus. Por quê? Porque o maior discipulador de todos os tempos foi Cristo. O maior discipulador de todos os tempos foi Cristo. E aqui, uma observação especial quando você for tocar nisso aqui, tá bom? Vamos lá. Se o maior discipulador de todos os tempos foi Cristo, então ele tem o poder e ele tem a competência de dizer, vá discipular. Agora, quando o Joel botou aqui, ó, um processo do discipulado, que ele botou aqui, ó, discipular não é apenas ensinar, mas caminhar junto, mostrando como é que se vive a fé na prática. Gente, o que Jesus estava fazendo? É o que o Joel falou. Jesus estava trazendo Deus ao homem, e na medida que Jesus traz Deus ao homem, Jesus vai ensinando o homem a viver com Deus. Que, gente, quem é Cristo? Entendeu? Cristo é Deus entre nós. E na medida em que os discípulos e a humanidade começou a andar com Cristo, Cristo estava ensinando, olha, Deus quer que vocês andem assim. Discipular é isso. Agora aqui uma observação. Presta atenção. O discipulado de Cristo tinha tudo para dar errado, né, Joel? Se a gente parar e pensar, tinha tudo para dar errado. Porque ele pegou gente de tudo que é tipo. Ele pegou o publicano e ele pegou simplesmente o adversário maior do publicano, que é o Zelote. O publicano, ele simplesmente roubava para o Império Romano. O Zelote queria matar todo mundo. Devia ser interessante a vida de Mateus com Simão, né? Devia ser muito interessante. Gente improvável, gente absolutamente distante, distante. Eles estavam tão distantes de Deus, que a palavra de Deus diz que Pedro, uma hora olha para Cristo e diz, não chega perto da gente não, porque a gente é pecador, se afasta. E Deus querendo andar com eles. Então, olha que interessante, o processo de discipulado é isso, não é ensinar, é caminhar junto, de tal forma que a pessoa aprenda a viver com Cristo. Mas Cristo é Cristo, né, pastor? E eu sou eu. Não. Cristo é Cristo, você é discípulo, e ele disse que você faria discípulo. Ou seja, o discipulado é como o Joel botou aqui, ó, é para todos, é responsabilidade de todos. Mas como eu vou conseguir se Cristo é Cristo, eu estou aqui, como é que eu vou conseguir? Quem é que habita dentro de você, se não o Espírito Santo? O Espírito Santo que habita em nós, ele nos capacita para alcançar o ponto 4. Então, aqui no ponto 3,
você pode também explorar um pouquinho mais sobre a diferença dos personagens, né, Geuel? O que você acha? Exatamente. Isso é importante porque eu acho que se aplica, inclusive, a o que a gente vive hoje, né? A gente tem diversas pessoas que vêm de diversas culturas, com diversas personalidades, e isso é algo muito interessante, porque Deus, ele tem o interesse de usar, muitas vezes, a pessoa que é mais tranquila, mas também ele tem o interesse de usar você, meu irmão, que é muito mais enérgico, né? Então, assim, todas essas personalidades, Cristo ele conseguiu fazer coexistir para um propósito final, que era levar o reino de Deus para a humanidade. Isso é algo muito importante, né? Às vezes você, meu irmão, é mais impaciente, mas Deus quer te usar nessa sua impaciência, né? Ou às vezes você é mais estressado e quer pedir para Jesus mandar fogo do céu para destruir todo mundo também, eu não sei, mas Jesus ele precisa também dessa força de homens, né, que querem pedir fogo do céu. Enfim, então o discipulado é para todos nós, meu irmão. É para o calmo, é para o estressado, é para todos nós. De Cristo ele nos comissionou. É para pessoas de culturas completamente diferentes também, né? E Jesus ele tem essa capacidade de unir as pessoas de maneira muito improvável, né? Como o pastor Gedeon Júnior colocou, você tinha em um mesmo grupo um zelote com um publicano, você tinha pescador, você tinha diversas pessoas que faziam inúmeras coisas diferentes. Então, assim, isso é algo muito interessante dentro do discipulado, e é por isso que a gente defende nessa revista que Cristo foi o maior discipulador de toda a história, de todas as eras, e Cristo teve muito sucesso nisso, porque vamos lá, meu querido, Jesus ele morre, Jesus ele ressuscita, Jesus é assunto aos céus, e depois disso, a gente vai estudar mais na frente, mas já dando um spoiler, ele olha para os discípulos e diz, fica lá em Jerusalém, até do alto vocês receberem poder. E aí, a conclusão é que depois todo mundo ia sair pregando ali na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E isso aconteceu. O evangelho chegou, né? O evangelho chegou no Brasil, o evangelho chegou de forma acessível para mim, para você. E por quê? Porque inicialmente Cristo resolveu escolher 12 homens completamente diferentes para difundir uma palavra, e através dessa palavra, Cristo morre, ressuscita, volta para o céu. Esses homens resolvem sair para todos os lados difundindo a palavra, fazendo outros discípulos, né? E dia após dia, através dos discípulos e mais discípulos, o evangelho chega até nós. Então, olha só, querido, que coisa interessante, como o discipulado ele é importante. Como o discipulado é importante? Porque se o evangelho chegou até mim, chegou até você, é porque um dia esses homens escolheram ser discípulos de Jesus. Outros homens escolheram ser discípulos destes homens, e assim sucessivamente até chegar nos dias de hoje. Então, aqui a gente vê a importância do discipulado, né? É interessante, porque a gente tem que pensar no seguinte fato: não dá para ganhar o mundo inteiro. A gente quer ganhar o mundo inteiro. Mas se a gente conseguir dedicar nossa vida e deixar, no mínimo, 11 pessoas com toda a viabilidade, gente, de empregar a palavra de Deus, o que essas 11 pessoas vão fazer? Se você parar e pensar, meu Deus do céu, Jesus era seguido por uma multidão incontável. Dessa multidão, ele tinha mais ou menos uns 500 que estavam mais perto dele. Desses 500, ele tinha uma galerinha muito mais chegada. E dessa galerinha chegada, ele tinha aqueles 12. E desses 12, sobrou 11. Desses 11, chegou a gente.
Gente, você já imaginou se eu e você discipularmos o próximo Billy Graham, gente? Já imaginou se a gente consegue discipular o próximo Billy Graham? Olha o que a gente está gerando. Entendeu como é que é? Um próximo Martinho Lutero, um próximo João Calvino, um próximo John Wesley. Gente, você já imaginou se a gente consegue discipular um quase Paulo? Porque Paulo não vai ter nunca mais, porque é apóstolo. Mas um quase Paulo, um indivíduo que abre mão da vida para viver completamente o evangelho. Então, você sempre tem que pensar assim: ah, pastor, mas discipular gasta tempo e energia. Mas Jesus fez isso. Foram 3 anos, meu amigo. 3 anos convivendo com aquele povo. E olha que Jesus, quando saiu, eles ainda estavam cheios de dúvida. Eles ainda estavam perguntando fatos materiais. Jesus teve que sair, o Espírito Santo veio para completar a obra e foi no poder do Espírito que eles se multiplicaram. Incrível que quando esses discípulos eles saíram a primeira vez de 70, né, 2 em 2, voltaram felizes. Olha, a gente está expulsando demônio, olha, a gente está fazendo isso, aquilo, outro. Mas eu não vi no texto lá de Mateus que foram batizados em nome de Jesus um arsenal de gente, etc. Não. Depois que o Espírito desce, simplesmente depois da primeira pregação, é 3.000 que aceitam Jesus. Aceitam Jesus mesmo. Porque na primeira vez que Jesus mandou, todo mundo foi curado, foi uma bênção e etc. Mas o final da vida de Cristo foi uma cruz. Ele foi crucificado. Agora, simplesmente, depois que Jesus sai de cena, o Espírito Santo vem e pega aqueles homens, tudo se transforma. Então, muitas vezes a gente vai ver o fruto do discipulado completo, outras vezes a gente foi aquele que plantou, talvez venha outro que vai regar, e crescimento quem vai dar é o Senhor. Mas, gente, Deus está nos convidando nessa revista a ganhar almas e frutificar. Frutificar. Não tem para onde correr, porque discipulado é para todos. Lembre-se da primeira lição que você deu. Deus diz, na sua palavra, um é para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastor. Não é todo mundo que é apóstolo, não é todo mundo que é pastor, não é todo mundo que é evangelista. Agora, ir de pregar e fazer discípulo é todo mundo, é para todos, é para todos. Agora vamos ser francos, né? Você leu a lição inteira? Tem algum termo difícil? Tem alguma palavra impossível? Não tem começo, meio e fim? Não está fácil. Pois é, já imaginou essa mesma habilidade para falar quem é Jesus, o que ele fez, o que é batismo, sem entender o que está vindo na revista? É algo direto, objetivo, claro, com as noções mais fundamentais. Mais fundamentais. Tá bom? E, Joel, parabéns. Que lição preciosa, que lição maravilhosa. E eu estava pensando aqui, tudo bem que essa primeira lição aqui, ela é um pouquinho mais voltada para dentro da igreja, mas não sei se a minha ideia vale. Se eu já fosse convidar alguém, se eu já fosse convidar alguém a fazer os grupos, eu convidaria e aproveitaria esses dados da primeira lição da seguinte forma: eu chegaria, gente, estou formando um grupo de estudo, é algo simples, direto. Nós vamos estudar sobre Jesus, sobre Jesus. Mas Jesus, que papo religioso, meu amigo. O indivíduo dividiu a história em Antigo e Novo Testamento. O indivíduo, com um trabalho de 12 homens, ele revolucionou toda a civilização ocidental. O indivíduo simplesmente ele trouxe as bases religiosas mais profundas que se diz isso. Com ele foi fundada uma religião extraordinária. Eu acho que
quando ele convida a humanidade para ser discípulo, eu acho que ele sabe o que está falando. E eu me utilizaria de argumentos como esses para, de repente, começar a fomentar um grupo de estudo. Um grupo de estudo. Né? Não sei se é por aí. O que você acha? Não, eu acho que é muito, muito interessante. Essa revista, realmente, a gente fazer o grupo de estudo é algo que vai fazer com que a gente tenha um crescimento, né, irmãos? A gente se reunir para estudar, mesmo as lições que muitas vezes a gente pensa, mas essa lição aqui é muito mais voltada para quem está dentro da igreja, mas não. Existe a possibilidade de Deus utilizar as ferramentas que nós colocamos aqui justamente para que almas sejam ganhas, né? Dentro dessa lição, principalmente o ponto de que o discipulado é para todos, o pastor Gedeon Júnior colocou uma questão, né, de, vai que você vai ganhar uma alma e vai discipular, por exemplo, um Billy Graham. E quando eu escrevia esse ponto, eu não coloquei isso, porque é uma questão mesmo que a gente queria que fosse uma revista bem objetiva, mas dentro desse ponto eu me lembrava de um momento muito marcante para o evangelho, que foi o avivamento do país de Gales. Eu não sei se os irmãos já tiveram a chance de ler um pouquinho sobre essa história. Tem inclusive um livretinho bem pequenininho que conta sobre essa história, e a primeira vez que eu li esse livro eu fiquei muito impactado, esse livreto, porque um homem chamado Seth Joshua, ele orava pedindo que Deus levantasse alguém das minas de carvão do país de Gales, para que viesse um avivamento. E é interessante que em determinado momento, esse homem, o Seth Joshua, ele vai para uma escola preparatória onde um jovem chamado Evan Roberts estudava, né? Não me lembro agora o nome dessa escola onde Evan Roberts estudava, mas é interessante que naquela noite o Seth Joshua, ele prega em uma reunião, e os relatos são que a reunião era um lugar extremamente frio, né? As pessoas já não sentiam mais tanto a presença de Deus, mas quando aquele homem pregou, quando aquele homem ministrou uma aula, o coração de Evan Roberts foi tomado de tal forma que ele foi alguém que trabalhou de forma muito contundente, né, no avivamento ali no país de Gales. E, irmãos, é exatamente esse o ponto. A gente não sabe para quem a gente está pregando. A gente não sabe quem a gente está discipulando. Vai que Jesus quer te usar para evangelizar e discipular o próximo Billy Graham, o próximo Evan Roberts. Então, assim, às vezes você olha para dentro de si e diz, poxa, mas eu durante a minha vida ganhei tantas poucas almas, mas pode acontecer justamente isso, aquela única alma que um dia Jesus te deu, pode ser alguém que vai ganhar muitas e muitas almas, trazer um avivamento para o nosso país. Então, como diz a palavra, vamos pregar em tempo, em fora de tempo, onde a gente passar, e que nós possamos ter essa revista como o nosso manualzinho aí de bolso para, de fato, fazer grupos de estudo, levar o evangelho e fazer discípulos para que nós possamos trazer um grande avivamento para a nossa nação. Jesus, ele precisa de um homem, de apenas um homem para fazer isso. Aqui estamos eu e o pastor Gedeon Júnior. E você, meu querido professor. Jesus, ele quer nos usar, Jesus, ele quer usar a nossa igreja, e eu tenho algo no meu coração de que a nossa igreja vai ter uma parcela muito importante em algo muito especial que Deus vai trazer para o nosso país. Eu creio nisso e vamos orar por isso, porque eu tenho certeza que em breve nós veremos muitas e muitas almas se curvando diante do Senhor Jesus e principalmente muitas e muitas almas sendo discipuladas para levarem o evangelho, avançarem o evangelho, não só aqui no Brasil, mas onde Jesus nos mandar. Amém. Olha, meu professor, você é um instrumento de Deus para que nessa classe todo mundo queira utilizar a revista
como primeiro método evangelístico e de discipulado. É aquilo que o Joel falou, né? Nossa revistinha de bolso, que a gente vai guardar e aí a gente só recorda os pontos básicos, vai e evangeliza e vai discipulando. Você tem que ser esse homem que vai olhar para o seu aluno e vai dizer, ó, presta atenção, vamos discipular por todos esses motivos que acabamos de estudar. E não se preocupe, nós vamos trabalhar ponto a ponto dos fundamentos da fé cristã de forma objetiva, clara, e vamos alcançar muita gente, muita gente. E o Senhor vai nos abençoar. Com certeza vai nos abençoar. Meus irmãos, essa é a aula de instrução, uma excelente aula para você, e começamos nossa nova revista. Que Deus nos abençoe. A paz, Senhor. Meu escritor, palavras finais. Irmãos, obrigado. Para mim é um motivo de alegria, né? Tá dividindo com vocês um pouquinho de tudo aquilo que a gente pensou com muito carinho, com muito amor, para que, de fato, o reino de Deus possa expandir. Agradeço a liderança da igreja, agradeço ao pastor Gedeon Júnior pelo privilégio que ele me concedeu, e vamos avançar. Se os irmãos precisarem de alguma coisa, contem comigo, eu estou à disposição. Vocês têm meu telefone e a gente está junto para discutir ideias. Se eu precisar passar para vocês, o que você estava querendo dizer nesse ponto aqui, pode falar comigo, eu estou à disposição para a gente conversar, trocar ideia e principalmente crescer junto dentro da vontade de Deus, tá bom? Deus abençoe vocês. A paz, Senhor, irmãos.